Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm acompanhado aqui os nossos cultos, nossos estudos bíblicos, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto de honra e adoração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo para esse culto e hoje teremos o culto exclusivamente online. Hoje nós não tivemos o nosso culto presencial e vamos manter assim por pelo menos mais 2 semanas e vamos analisando aí, porque sabemos que a situação do coronavírus no nosso país está muito séria. Nessa última semana nós batemos recordes de mortes diárias. Então, de todo o período da pandemia, essa semana aqui foi a pior. Então nós decidimos segurar um pouquinho os nossos encontros presenciais, mesmo que por lei nós teríamos esse direito, né? Mas vamos aguardar um pouquinho para ter o nosso retorno, tá bom? Eu peço que você tenha calma, tenha muita paciência, mas acima de tudo que você cuide da sua vida. Nós sabemos que a sua vida, a minha vida pertencem a Cristo, pertencem ao nosso Deus, mas nós somos mordomos sim da nossa saúde, tá? Da nossa vida, e precisamos resguardá-la, precisamos cuidar dela. Então eu gostaria de incentivar que você possa se precaver, que você possa se cuidar, né? O máximo possível ficar na sua casa, cuidar da sua saúde, se você tiver essa opção, né? Então, não se exponha à toa, tá bom? Não se exponha indevidamente, ok? Cuide de você mesmo, mantenha o uso de máscara, de álcool gel, né? Um distanciamento. E eu tenho certeza que em breve nós teremos já aí esses números abaixando e poderemos estar retornando aqui aos nossos cultos presenciais, ok? Vamos ter um culto, então, mesmo que online, mas podemos nos dedicar completamente ao Senhor, orando junto, meditando na palavra, ok? Hoje nós teremos a participação do pastor Timóteo Lazzarini, um pastor muito querido. Ele estará trazendo a meditação desse culto. Então, mantenha a sua Bíblia aberta junto, medite junto com ele. E agora nós vamos começar o nosso culto com uma oração. Nós teremos aí um momento musical, tocando um cronômetro na tela, para você fazer a sua oração e dedicar o seu culto a Deus. Teremos ali na tela também alguns motivos, se você precisar, né, para poder fazer a sua oração, para que você se consagre ao Senhor. E depois teremos alguns louvores também, cante junto conosco, vamos louvar ao nosso Deus, medite na palavra, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada nesse momento, nesse culto.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando o teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é
nunca irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Hoje, para nós batistas, é uma data muito especial. Nós comemoramos o Dia da Esposa do Pastor, entendendo que é um papel muito importante também na vida da igreja, né? E eu, como pastor, posso dar esse testemunho muito forte mesmo de que a esposa do pastor, ela é peça essencial na vida do pastor, na vida da igreja, né? Se o pastor está cuidando de todo mundo, quem é que está cuidando do pastor? Principalmente a esposa dele, né? Logicamente os irmãos cuidam também, mas a esposa tem esse contato aí todos os dias, né? E praticamente o dia inteiro cuidando também do pastor. Então nós agradecemos muito pela vida da Larissa, minha esposa. As irmãs já fizeram uma homenagem, né, à MCA, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Boa noite, os queridos irmãos da Igreja Batista no Jardim Marajoara. Uma grande alegria estar falando com os irmãos aqui nessa noite, participando do culto online de vocês, né? O Marajoara é um bairro que tem uma grande importância na minha vida. Eu praticamente cresci no Marajoara, morei aí desde os meus 8 anos até eu casar, né? Então até os 21 anos de idade. Participei já do projeto que tinha com futebol aí nessa querida igreja, quando eu era muito pequeno. Então uma igreja é um local que tem um espaço muito, muito importante, sempre reservado no meu coração. Para mim é uma alegria muito grande estar tendo essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com os queridos irmãos. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 1, né? Esse vai ser o texto da nossa meditação. Josué capítulo 1, né? Eu gostaria de estar falando nessa noite, enquanto você abre a sua Bíblia, queria te introduzir aquilo que nós vamos meditar nessa noite, né? Gostaria de falar sobre desafios e como enfrentar desafios, né? Isso porque no decorrer da nossa vida, e principalmente no último ano que nós vivemos, né, 2020 para 2021, nós experimentamos muitos desafios dos mais diversos, difíceis e desconhecidos possíveis, né? Cada um de nós experimentou desafios muito particulares e todos nós partilhamos de um gigantesco desafio que nós temos vivido e ainda estamos sofrendo com esse grande desafio, né? E diante desses muitos desafios, é muito importante nós termos uma postura certa. Diante dos maiores desafios que nós enfrentamos na vida, é de suma importância que eu e você, saibamos como lidar e como ter a postura correta para enfrentar esses desafios, né? E graças a Deus, a palavra dele, né, a Bíblia, ela nos mostra isso. Ela nos dá diversos exemplos, né? Exemplos de pessoas que experimentaram em suas vidas desafios dos maiores possíveis,
né? E puderam ter a orientação do próprio Deus de como ter uma postura certa, uma postura correta, né? Uma postura de coragem diante desses desafios aqui. Uma dessas pessoas, e acho que a pessoa que eu gosto de olhar muito assim, quando me vem à mente desafios, é um homem chamado Josué, que você abriu aí o livro dele, né? Josué foi um cara que ele experimentou muitos desafios na sua vida. Ele foi um cara que auxiliou Moisés durante um grande período, né? Estava ali naquele evento, naquele momento onde existem 12 espias que vão até a Terra Prometida, né? Isso é mencionado lá em Números capítulo 13. Ele era um desses espias, né? E aí, como ele acompanha Moisés durante toda a sua vida, ele sucede, ele é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés ali na liderança do povo. Esse foi Josué. E Josué, por conta disso, experimentou muitos desafios, né? Nós vemos ali logo no início do livro de Josué, no primeiro capítulo ali, nos primeiros versos mesmo, nós já conseguimos ver quão grandes desafios Josué tinha para enfrentar à sua frente, né? Alguns dos desafios que ele tinha era o desafio de passar com o povo pelo Rio Jordão, né? O povo estava de um lado do Rio Jordão, eles precisavam atravessar esse rio, né? Como ele faria isso? Ele daria a volta, ele construiria algo, ele passaria com o povo nadando. O que seria feito para passar com aquele povo todo pelo Rio Jordão, né? Um outro desafio que ele tinha era de conquistar a Terra Prometida. Ele teria que organizar o povo, gerar no povo, na realidade, uma compreensão de dependência de Deus para que eles conseguissem conquistar a Terra Prometida, né? Uma tarefa não é fácil, um grande desafio que ele teria à sua frente, um povo que já era muito numeroso ali que ele tinha, né? E acho que o maior dos desafios que estava ali à frente de Josué naquele momento seria o desafio de assumir o posto que uma vez pertenceu a Moisés. Moisés foi o maior dos profetas na história do povo de Israel, né? Moisés foi o homem que tirou aquele povo do Egito, um homem, na realidade, que Deus usou para tirar aquele povo do Egito, né? Então, era um posto difícil de ser assumido. Era uma expectativa muito grande que as pessoas deveriam ter a respeito do sucessor de Moisés, né? Então perceba que os desafios que Josué tinha à frente eram muito grandes. Eram desafios que nós podemos dizer que são desafios diversos, difíceis e desconhecidos também, né? E diante desses desafios, Deus ele tem uma palavra de encorajamento, né? E é uma palavra na ordem imperativa mesmo, né? De uma maneira muito, uma exigência. Deus ele pede de Josué uma postura diferente para que ele conseguisse enfrentar aqueles desafios. Isso está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Um dos versículos mais conhecidos desse livro aqui. E diz assim, lá em Josué 1, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Nós olhando para esse versículo aqui, nós conseguimos identificar que Deus exige de Josué uma nova postura diante dos novos desafios que ele tinha à sua frente. Deus exige que ele tenha uma outra postura, uma postura nova, porque os desafios também eram novos, né? Olhando para esse encorajamento de Deus a Josué, o que nós podemos aprender sobre uma nova postura diante de novos desafios? O que eu e você poderemos reter desse texto aqui sobre essa nova postura que nós devemos ter diante dos novos desafios que nós enfrentamos diariamente, diante dos desafios que nós já estamos vivendo aí há mais de um ano, né? Eu queria trazer dois ensinamentos aqui com base nesse texto que nos ajudam a ter uma nova postura, né? Em primeiro lugar, se nós queremos ter uma nova postura diante dos novos desafios, é preciso ter coragem, né? Nós precisamos ter coragem diante dos desafios. E Deus pede isso de Josué, né?
quando ele apresenta ali aquele grande desafio que ele teria à frente. Como nós já falamos, o desafio de atravessar com o povo pelo Rio Jordão, o desafio de conquistar a terra prometida, de fazer o povo herdar a terra, uma coisa que envolvia luta, envolvia guerra, envolvia o povo prevalecer diante dos outros povos que estavam ali, né? E também o desafio de ser o sucessor de Moisés. Eram muitas coisas que Josué tinha à sua frente. Muitos grandes desafios que ele tinha. E diante disso, Deus pede a ele uma postura de força e de coragem, né? Esses dois atributos, essas duas qualidades que Deus pede de Josué, elas não aparecem somente no versículo 9. Isso é muito interessante. Existem outras duas vezes, além do versículo 9, em que essas duas mesmas palavras, força e coragem, elas aparecem também. Lá no versículo 6 aparece: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles, né? E lá no versículo 7 também diz: tão somente seja forte e muito corajoso, né? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, né? Quando nós olhamos para essas outras duas ocorrências, dessas mesmas qualidades, da força e da coragem, nós conseguimos entender o que significa isso, né? Por que Deus utiliza palavras tão semelhantes, né? Como força e coragem, e o que ele quer dizer com seja forte e corajoso, né? Ou como diz lá no verso 7, seja forte e muito corajoso, né? O que significa isso, né? Nós conseguimos entender o sentido da força e da coragem olhando para esses outros dois casos em que aparecem essas palavras. Quando nós olhamos lá para o versículo, no versículo 6, nós vemos que Deus pede a ele que ele seja forte e corajoso, porque ele fará herdar a terra. Ele vai fazer o povo herdar a terra que Deus havia prometido aos antepassados, né? Aos antepassados do povo de Israel. E lá no versículo 7, nós vemos que eles precisavam ser fortes e muito corajosos, que Josué precisava de força e muita coragem para ter o cuidado de cumprir com a palavra de Deus, né? Para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés havia ordenado ao povo, que Deus havia ordenado ao povo por meio de Moisés, né? Aqui nós conseguimos perceber que mesmo usando duas palavras idênticas, palavras que são sinônimos, né? E usando essas mesmas duas palavras, as finalidades são diferentes, tanto no versículo 6 como no versículo 7. No versículo 6, a finalidade ela é prática. É preciso ser forte e corajoso para fazer algo prático, para passar por um obstáculo físico mesmo, né? Que era o obstáculo de fazer o povo herdar a terra. Porque fazer o povo herdar a terra era algo que exigia a força física daquele povo. Porque o povo teria que guerrear por isso, né? O povo teria que conquistar a terra. Existiam outras nações, outros povos que estavam dominando aquela terra. E eles precisavam ter força e coragem para colocar a mão na massa, para formar esse exército, né? E agir naquele momento. Tirar aquele povo dali, porque Deus havia dado aquela terra a eles. Mas ao mesmo tempo, também é falado de uma finalidade intelectual dessa força e coragem. Porque o versículo 7 diz que é preciso ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de cumprir toda a lei do Senhor, né? Essa é uma finalidade intelectual. É preciso muita força e coragem para resistir às tentações do pecado, para resistir à tentação de não observar a lei do Senhor, né? Então eu gostaria de organizar que a ideia de ser forte e ser corajoso implica em força física para passarmos pelos desafios, mas também implica em coragem para observar a lei de Deus, para observar os preceitos do Senhor, né? E nós precisamos dessa postura.
Nós precisamos trazer essa postura de coragem proposta por Deus para as nossas vidas, diante dos desafios que Deus tem colocado na nossa frente nesse ano de 2021. Né? Nós precisamos colocar essa postura em prática. Precisamos tomar coragem e ter força para conseguir viver de acordo com a lei de Deus, viver de acordo com os preceitos de Deus. Né? Talvez nesse ano de 2021, muitos de nós pensamos que a simples virada do ano ela iria simplesmente extinguir quaisquer tipo de problemas que nós vivíamos em 2020. Né? Talvez nós não esperávamos que os desafios que nós estamos vivendo no passado iriam persistir e talvez até aumentar no ano de 2021. Mas nós precisamos colocar em prática uma postura de coragem. Nós precisamos ser corajosos, porque mesmo que os desafios aumentem, mesmo que as lutas aumentem, nós conseguimos persistir. Mesmo que as lutas, elas não simplesmente continuem, mas também elas escalem ali o seu nível, as dificuldades aumentem cada dia mais. Se nós formos corajosos, como Deus pede que Josué seja, se nós formos fortes, como Deus exige de Josué, nós vamos conseguir passar por esses desafios. Mas assim como o fortalecimento físico, né, é preciso prática, é preciso treino. Para nós sermos corajosos, termos uma postura de coragem, é preciso prática também. Nós precisamos praticar, precisamos treinar. Né? E esse treinamento para a coragem intelectual, para estarmos com o nosso coração pronto para os novos desafios, o treinamento para isso está na palavra de Deus. Está na leitura da palavra de Deus. Você só vai ter força e coragem diante dos desafios se você buscar fortalecimento na palavra de Deus. Eu e você só vamos ter força e coragem como Deus pede de Josué, se nós buscarmos essa força e coragem nas Escrituras. Se nós buscarmos o fortalecimento que as Escrituras nos traz. Que nós possamos, então, buscar ter uma postura de coragem diante dos desafios. Não simplesmente pense em desistir. Às vezes, diante dos desafios, nós fazemos muitos propósitos, né? É muito comum isso. Antes de nós nos depararmos com os desafios, nós normalmente fazemos muitos propósitos. Por exemplo, uma virada de ano, né? Quando o ano muda, nós fazemos muitas promessas, colocamos muitos propósitos, né? Fazemos muitos planos. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Só que conforme os desafios, eles surgem, pouco a pouco, nós vamos deixando essa lista mais de lado, né? Nós vamos desistindo de cumprir com os nossos planos e propósitos, e as nossas promessas também. É muito difícil persistir diante dos desafios. Para que a gente consiga isso, para que nós consigamos persistir diante dos desafios que Deus tem para nós esse ano, e não simplesmente nos mantermos ali inertes, né? Não simplesmente continuarmos do jeito que nós estamos, nós já estávamos antes do desafio. Nós precisamos olhar para os desafios e crescer diante desses desafios, né? E aprender mais, e sermos aperfeiçoados, e termos mais perseverança diante desses desafios. Né? Nós só vamos conseguir fazer isso, conseguir aproveitar os desafios como oportunidades de crescimento espiritual, se nós tivermos uma postura de coragem diante dos desafios que Deus tem para nós.
Essa é uma primeira lição, um primeiro ensinamento que nós temos aqui nesse texto. Um outro ensinamento é que diante dos novos desafios, precisamos ter uma postura de consciência, né, da presença de Deus. É preciso estar consciente da presença de Deus. Né? É interessante que, olhando para esse texto aqui, a coragem e a força que Deus pede de Josué sempre está fundamentada numa postura de consciência da presença constante de Deus. Né? Diante dos grandes desafios que Deus tinha para Josué, ele precisava estar constantemente ciente que Deus o acompanharia em todos os momentos, que Deus estaria com ele e estaria com o povo. Né? Nós vemos isso na continuação do versículo 9 aqui, onde diz: porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Né? Deus dá para Josué essa certeza como suporte para sua postura corajosa. Isso significa que Josué ele podia persistir em força e coragem diante dos seus desafios, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Percebe? Aqui é o suporte, é o fundamento. Como ter uma postura de coragem, né? Como que nós vamos conseguir manter a coragem e a força diante dos desafios? Algo que nos ajuda muito é estarmos conscientes da presença de Deus. É termos essa consciência, né? Sabermos, Deus está conosco, Deus está comigo. Né? Por isso que ele e o povo também não tinham razão para ter medo. Eles não tinham razão para temer, porque sabiam que Deus estava com eles. Por isso que Deus fala: não temas, não tenha medo, porque o Senhor está com você, o Senhor vai à frente. Né? O Senhor de fato estava à frente deles naquela jornada. É interessante que Moisés, antes do seu falecimento, Moisés ele fala isso para Josué e para o povo. Né? Ele dá essas palavras, né, para o povo. Isso está registrado lá no final de Deuteronômio, no capítulo 31, versículos 7 e 8. Antes da morte de Moisés, Moisés diz para o povo e para Josué palavras muito semelhantes a que Deus fala para Josué aqui. Moisés diz assim, Deuteronômio diz assim: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Nas palavras de Moisés, que são muito semelhantes ao que Deus fala aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, nas palavras de Moisés fica muito claro a presença de Deus. Ele diz: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Josué precisava ter essa postura consciente da presença de Deus. Moisés deixa isso muito claro para ele, e o próprio Deus deixa isso muito claro para Josué. Ele precisa ter consciência da presença de Deus. Né? E sem essa consciência, seria muito difícil manter sua postura de força e coragem. Seria muito difícil, talvez o medo iria querer o abalar, né? O consumir. Talvez ele olhasse para os desafios e iria pensar que certamente os desafios eram muito maiores que sua capacidade. Mas se Deus está conosco, se Deus estava com aquele povo, estava com Josué, aí a equação muda, a conta muda. Mesmo os maiores desafios, mesmo aquelas coisas que parecem intransponíveis, né? São obstáculos que nós não conseguimos atravessar. Com a presença de Deus, isso também é possível. Né? E nós precisamos ter essa mesma consciência diante dos nossos desafios. Eu e você precisamos estar sempre conscientes da presença de Deus conosco. É somente dessa forma que nós vamos conseguir passar pelos desafios que nós temos na nossa vida. Independente de qual seja o tamanho desse desafio. Enquanto nós não estivermos conscientes da presença de Deus, enquanto eu e você não soubermos e tivermos de fato fé e confiança, não é simplesmente
um conhecimento vazio, sabe? É saber mesmo, na prática, eu sei, Deus está comigo. Não é uma coisa simplesmente vazia, né? Não é um conhecimento distante, é algo que está no meu coração. Eu sinto, Deus está comigo. Enquanto nós não soubermos disso, dessa forma, tivermos essa consciência, nós não vamos conseguir passar pelos desafios de maneira bem-sucedida. Nós não vamos conseguir crescer com os desafios que nós temos à nossa frente. Porque os desafios vão parecer grandes demais, né? Os desafios vão querer fazer a gente desistir, né? Os desafios vão querer fazer com que a gente questione a presença de Deus na calamidade, percebe? Isso é muito interessante, porque normalmente, às vezes, por mais que a gente não questione da boca para fora, normalmente no nosso coração, em meio a muitas dificuldades, principalmente as dificuldades que atingem aquela área que nós mais gostamos, né? Às vezes a área financeira, às vezes a área da saúde, os familiares. Quando alguma dificuldade atinge nossa vida naquela área, o primeiro questionamento que surge na nossa mente, no nosso coração: onde está Deus nisso aqui? Percebe? A primeira coisa que nós questionamos, e aquilo que nós mais questionamos, é a presença de Deus, né? Isso nos faz diminuir diante dos desafios. O desafio parece grande demais. Nós não vamos conseguir passar por aquilo, né? Nós não vamos conseguir vencer aquilo. Nesses momentos nos falta força e nos falta coragem para passarmos pelo desafio. A única forma de combater esse tipo de pensamento, dúvida e questionamento é estando consciente da presença de Deus. Consciência da presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, não é algo que nós sabemos, ou melhor, não é algo que nós simplesmente sentimos, né? Deus não está com você só quando você sente que Ele está. Deus não está com você quando você simplesmente pensa que Ele está. Deus, Ele está com você porque Ele disse que está. É nisso que está baseada a nossa consciência. Nós precisamos ser pessoas que estão conscientes da presença de Deus. Não é pelo fato de que nós sentimos, não é porque o pastor disse, é porque o próprio Deus disse que Ele está. Deus disse que Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa consciência da presença de Deus não deve estar firmada no nosso sentimento. Não é porque a gente não sente que Deus está conosco, porque a gente não está sentindo a presença de Deus de alguma forma, que Deus não está conosco. Deus está conosco porque Ele diz que está. Da mesma forma com Josué, às vezes o povo e o próprio Josué talvez poderiam questionar, né? Poderiam questionar onde está Deus diante desses desafios. Como que Deus está aqui diante de toda essa luta, né? Mas diante desses questionamentos, o que precisa prevalecer é o que Deus disse. O que Deus disse de fato? Deus disse: eu estou com você, por onde quer que você andar. E se Deus disse: eu estou contigo, por onde quer que você andar, é porque Ele está contigo, onde quer que você andar. Sem isso, é muito difícil ter força e coragem diante dos desafios. Mas olhando para isso, a nossa força e nossa coragem são renovadas. E nós conseguimos vencer os desafios. Se nós tivermos uma consciência de que Deus está conosco todos os dias
independente de onde a gente estiver, por onde quer que a gente caminhe, Deus está conosco. Se você está no trabalho, Deus está com você. Se você está na sua casa, Deus está com você. Independente dos desafios, esses desafios nós podemos encará-los com força e coragem, na certeza que Deus está conosco. Isso sim é ter consciência da presença de Deus. É estar consciente que Deus está conosco o tempo todo. Se nós queremos ter uma nova postura diante dos desafios que nós estamos vivendo, diante dos novos desafios que nos esperam no futuro, que podem não ser parecidos com o que nós estamos vivendo hoje, né? Mas a realidade é que o futuro sempre aguarda para nós novos desafios. Se nós queremos ter uma postura correta, uma postura nova para enfrentar essas dificuldades e desafios e provações que Deus tem para nós, é imprescindível termos uma postura de coragem diante dos desafios, termos a postura de consciência da presença de Deus. Tendo essa coragem que vem de Deus e consciência da presença de Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer desafio que possa vir à nossa frente. Que possamos desenvolver essas posturas, que possamos ser fortes e corajosos, não ter medo, nem se espantar, porque o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que a gente ande. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos abençoa, Pai, com a Sua Sagrada Escritura, com esse livro que é voz do Senhor, palavra Tua, e que fala diretamente aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos por isso. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas corajosas diante dos desafios que temos. Todos os dias nós temos novos desafios que nos aguardam. Todos os dias nós temos novas dificuldades, surgem novos problemas, novas situações, uma nova enfermidade. Todos os dias surgem coisas que nos afligem, que apertam o nosso coração, que nos impossibilitam de fazermos aquilo que desejamos, Pai. Esses são os desafios que estão à nossa frente, todos os dias. Mas nós clamamos e pedimos ao Senhor, nos ajude a termos uma postura de coragem diante desses desafios. Nos ajude a não sermos pessoas que simplesmente desistem, mas sim a sermos pessoas que persistem diante dos desafios, que possamos seguir em frente, que possamos olhar para os desafios e buscar crescer diante disso e aprender mais do Senhor diante dos desafios, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos corajosos e fortes diante dos desafios que temos à nossa frente. Também, Pai, nos ajude a sabermos a presença do Senhor, a estarmos conscientes da Tua presença, Pai. Por mais que às vezes nós possamos não sentir isso, por mais que às vezes a nossa distância com o Senhor nos faz sentir que o Senhor não está presente na nossa vida, nos ajude a termos a consciência de que o Senhor está conosco, de que o Senhor se faz presente nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Deus, que possamos ter uma postura de coragem e força e uma postura de consciência da Tua presença para enfrentarmos os desafios que temos à nossa frente, para enfrentarmos as grandes dificuldades que nós encontramos diariamente, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus que eu te peço. Amém. Amém.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero te convidar a dedicar a sua vida ao Senhor mesmo, de tudo aquilo que o Senhor tem falado com você nesse momento, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa sociedade, né? De tudo aquilo que nós podemos observar, o medo, as situações aí desmoronando, tantas circunstâncias que nós não podemos confiar, não é verdade? Mas nós só podemos confiar no Senhor e dedicar a nossa vida a Ele. E eu quero te convidar a orar conosco aqui nesse momento. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado por esse momento onde nós podemos louvar o Senhor, levar a Ti as nossas orações,
e também aprender mais da Tua palavra através do Teu servo, Pai. Ó Deus amado, que a Tua palavra fique no nosso coração, que ela encontre lugar e que o Teu Espírito Santo traga as aplicações necessárias para a nossa vida, Senhor. Que possamos colocar em prática verdadeiramente, a partir de hoje, por toda a semana e por toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos aprendido. Nós louvamos o Teu nome e pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, esteja abençoando a nossa igreja também, nos livrando de todo mal, nos protegendo, Pai, e nos dando saúde, Senhor. Ó, Pai amado, acaba, Senhor, com essa crise sanitária. Traga, Senhor, a cura para o coronavírus. Abençoa, Senhor, os nossos governantes que precisam fazer tantas decisões. Dê sabedoria para eles, ó Pai. E cuida, Senhor, do nosso país. Nós oramos assim, te agradecemos e pedimos que o Senhor seja o nosso centro, que possamos estar completamente confiantes no Senhor em todos os momentos, que possamos ter fé em Ti, Pai. Nos dê mais fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube nós temos o link para a ficha, uma ficha de cadastro ali. Se você é visitante, queremos pedir que você preencha. Se você precisar entrar em contato conosco também, ou até quiser fazer algum pedido de oração, preencha essa ficha para nós termos ali o seu contato e entraremos em contato com você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.